criançada! Bem-vindos à nossa terceira temporada do Hashtag Peniel Kids. E nós estamos muito felizes porque durante toda essa temporada nós vamos falar sobre oração. E oração é falar com Deus. Mas o que a gente fala com Deus? A gente fala um monte de coisa. Mas uma das coisas que a gente fala com Deus é sobre as coisas que nós estamos precisando. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. Mas antes da gente aprender, a gente vai cantar uma canção agora, beleza? Então vamos cantar todos juntos. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. É isso aí, vamos cantar mais uma vez. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer, crescer, crescer. É isso aí, pessoal. Encontro vocês mais tarde. Tchau, tchau. Oi, galera do nosso Hashtag Peniel Kids. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Hoje é o nosso primeiro programa da terceira temporada. E eu estava com muitas saudades. E olha que bacana, nessa terceira temporada, nós vamos aprender a história de Neemias. Neemias, assim como Esther e assim como Esdras, que nós já aprendemos a história deles nas outras temporadas do Hashtag, ele era judeu. Olha só. Mas Neemias, ele não havia nascido lá em Jerusalém. Neemias nasceu já na Babilônia. Os pais dele eram judeus. E Neemias, ele tinha uma profissão na Babilônia muito importante. Neemias, ele era copeiro do rei. Nossa, o que um copeiro faz? O copeiro era responsável por servir o vinho para o rei. Mas olha só, antes de servir o vinho, ele tinha que experimentar o vinho. Sabe por quê? Porque o vinho poderia ter sido envenenado por algum inimigo do rei. Então, olha que responsabilidade. Neemias tinha que experimentar o vinho para ver se o vinho estava livre de qualquer possível veneno. E aí, se não acontecesse nada com ele, o rei podia beber o vinho tranquilamente. Essa profissão era uma profissão muito importante naquela época. E se Neemias ocupava esse cargo, é porque o rei tinha muita confiança nele e ele conhecia muito bem o rei. Olha só o que aconteceu, pessoal. Certo dia, Neemias estava lá na Babilônia e o irmão dele, que se chamava Anani, foi visitá-lo. Anani morava lá em Jerusalém. Ele tinha retornado para Jerusalém. E ele veio com alguns outros amigos dele, alguns outros familiares, e ele se encontrou com Neemias.
E Neemias, mais do que depressa, quis saber como que estava a situação lá em Jerusalém. E ele perguntou para Anani: Anani, como está o povo que saiu do cativeiro? Como está a vida de vocês lá em Jerusalém? E Anani, muito chateado, respondeu para Neemias que o povo que havia fugido do cativeiro babilônico hoje vivia em grande sofrimento e humilhação. Sabem por quê? Os povos ao redor de Jerusalém estavam desprezando o povo judeu. E eles complicavam a vida do povo judeu, não deixando eles transitarem pelas outras cidades, dificultando a compra de alguns alimentos. E além disso, pessoal, desde a primeira volta do povo, Jerusalém ainda estava destruída. Jerusalém não estava ainda reconstruída. Os muros ainda estavam derrubados. As portas da cidade ainda estavam queimadas, ainda estavam completamente destruídas. Tudo em Jerusalém ainda era ruínas. E quando Anani contou isso para Neemias, Neemias ficou muito triste, porque o povo judeu que estava morando em Jerusalém estava sem segurança. Porque antigamente, o que definia se uma cidade era segura ou não eram as muralhas que tinham ao redor da cidade, delimitando a cidade. E Neemias ficou muito triste, muito chateado com as notícias que Anani havia passado para ele. E nesse momento de tristeza, sabe o que Neemias fez? Neemias orou e jejuou. Ele passou dias orando e jejuando pelo povo judeu e pela cidade de Jerusalém. E olha só o que a Bíblia nos fala no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Olha só essa parte da oração que Neemias fez. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias, quando ele ora a Deus, ele fala que eu e o meu povo temos pecado. Ele reconhece que ele é um judeu. Ele reconhece que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele reconhece isso, ele se coloca como parte do povo. E ele se coloca como um pecador diante de Deus. E ele pede perdão. E aí, pessoal, o que acontece? Quando ele ora a Deus, ele sente um desejo muito grande no coração dele de retornar a Jerusalém. De retornar a Jerusalém, para quê? Para ajudar a reconstruir a cidade. Neemias tem vontade de voltar a Jerusalém para deixar ela bonita como ela era antigamente. Ele quer reconstruir os muros de Jerusalém. Ele quer reerguer as portas destruídas e queimadas de Jerusalém. E ele sente muito forte esse desejo dentro dele. Mas ele sabe que para antes que ele possa ir até Jerusalém, ele tem uma missão muito difícil, que é pedir ao rei Artaxerxes, que era o rei que ele servia, para que ele possa deixar de ser o copeiro e ir até Jerusalém. Porque pensa, pessoal, só a viagem já durava meses, dias, anos. Imagina o tempo que ele ia ficar na cidade ainda reconstruindo a cidade. Então ele precisava que o rei aprovasse a ida dele para Jerusalém. Mas vocês sabiam que o rei Artaxerxes, ele foi um rei que mandou paralisar a reconstrução de Jerusalém? Gente, será que ele vai permitir que Neemias volte? E é por isso que Neemias orou por aproximadamente, sabe quanto tempo? 4 meses. Isso mesmo, pessoal. Já pensou você ficar por 4 meses orando em prol de algum pedido que tem dentro do seu coração? Olha só o que fala no versículo 11 do capítulo 1 de Neemias. Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele queria receber a benevolência do rei, para que o rei aprovasse a sua ida até Jerusalém. Olha só, pessoal, que bacana que a gente aprende com essa história de Neemias. Quando ele se viu numa situação triste, de tristeza, de choro, e quando ele sentiu esse desejo de fazer alguma coisa por essa situação triste que era a destruição de Jerusalém, qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele jejuou e orou. Ele foi buscar a Deus. Vocês sabiam que Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, no seu ministério de ensino, Jesus, ele também se recolhia, ele também orava a Deus? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 37, olha só o que a Bíblia nos fala. Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus estava em uma casa, de madrugada, que é a hora mais silenciosa, né, do dia. Ele se levantou e foi para um lugar deserto, onde não havia ninguém. E ali ele orou a Deus. E Jesus fazia isso constantemente. Constantemente Jesus se isolava da multidão que o seguia e orava a Deus, derramava ali o coração dele, pedia orientação, ele escutava a voz de Deus, porque Deus sempre responde às nossas orações, não é verdade? E é assim que nós temos que agir, assim como Jesus. Quando nós estivermos em situações de dificuldade, em situações de grande tristeza, antes de mais nada, antes da gente se desesperar, antes da gente brigar, a gente tem que orar, a gente tem que ajoelhar no nosso quarto, quietinhos, e colocar diante de Deus em oração e sempre orando em nome de Jesus, para que Deus nos dê consolo, para que Deus nos dê clareza, para que a gente consiga encontrar uma melhor resolução para essa situação difícil que a gente está passando, não é verdade? E olha só que bacana, Deus sempre responde às nossas orações. Ele sempre responde, pessoal. Pode ser que, assim como Neemias, a gente tenha que orar por 4 meses, mas ele sempre responde. Pode ser que a resposta não seja aquela que a gente espera, mas saiba que a resposta de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. A gente pode confiar nessa promessa, tá bom? E com essa história e esse aprendizado em mente, eu tenho para vocês um desafio da semana. Como assim, Tchaline, um desafio da semana? Que é isso? O desafio da semana é o seguinte. Hoje nós vimos que Neemias, ele orou pelo país dele. Ele orou por Judá, por Jerusalém. Ele orou pela terra dos judeus, que era o povo escolhido de Deus, não é verdade? E assim como Neemias, o nosso desafio da semana vai ser orar pelo nosso país. Qual é o nosso país? É o Brasil, não é verdade? O que você gostaria que fosse diferente no Brasil? Eu gostaria de ter um país mais seguro, com menos violência, um país onde a gente pudesse ter mais paz, onde a gente pudesse ter um futuro mais seguro. Eu gostaria. E você? O que você gostaria de orar? O que você gostaria que fosse melhor no Brasil? Durante a semana, de domingo até o próximo domingo, a gente vai lembrar nas nossas orações de pedir pelo nosso país, de pedir pelo Brasil. E pedir que Deus abençoe o nosso país, nos dando paz e segurança, tá bom? Conto com vocês nesse desafio, hein, pessoal? Depois vocês escrevem aí no comentário o que vocês gostariam que fosse diferente no Brasil, tá bom? Grande beijo para vocês,
E a gente se vê no próximo Hashtag Peniel Kids. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram de mais um episódio do nosso Hashtag Peniel Kids? E hoje nós aprendemos sobre oração. E nesse momento nós vamos falar com o nosso Deus, que é orar, pedindo que Ele abençoe a nossa nação e também pedindo que Ele sempre nos mostre a sua vontade, para que a gente entenda a vontade dele nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos falar com o Senhor todos os dias, porque podemos ter a certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar abençoando a nossa vida, a nossa família, e gostaríamos de pedir em especial pelo nosso país, pelo Brasil. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e que eles possam trazer paz, segurança e bondade para a nossa nação, Pai. Também te pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor possa mostrar a Tua vontade para as nossas vidas a cada dia e que a gente possa entender a Sua vontade, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.